Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês uns salmos que Deus falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também, porque a gente tem que lembrar sempre que Deus, Ele sempre está conosco, Ele sempre está do nosso lado, nas nossas dificuldades, nas nossas melhores conquistas, nos dias em que nós sofremos perdas, Ele sempre está do nosso lado. E os salmos que Deus mexeu muito com o meu coração é esse aqui, 115. É o Salmo 115, se você quiser depois olhar aí na sua casa, tá? Por que mexeu muito com o meu coração? Porque os momentos que nós estamos vivendo, os momentos difíceis que estamos passando, vendo situações pelo nosso Brasil, até mesmo pelo mundo, situações de fome, situações de mortes que, obviamente, se estendem a gerações, né? Desde muito cedo já acontece isso, não é de agora, né? Porém, as coisas parecem estar aumentando cada vez mais, né? E o nosso coração, ele precisa estar ao lado do Senhor Jesus, porque sem Ele nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada, nós não vamos conseguir nada aqui nessa terra, né? Então, o Salmo 115 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor os abençoa mais e mais, a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Esses salmos mexeu muito com o meu coração, sabe? Porque ele nos lembra que o Senhor é o único que pode nos ajudar. É o único que nós podemos confiar. É o único que nós podemos estender as nossas mãos e pedir amparo. Aqui a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso escudo. Que mal pode nos fazer um ser humano quando estamos ao lado do nosso Senhor Jesus? Quando estamos ao lado dele, quando estamos falando com ele, quando estamos buscando a ele. Por isso, nas suas lutas, nas suas batalhas, sejam físicas ou internas, que você se lembre de exaltar o nome do nosso Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que vai à nossa frente, aquele que diz e declara que abençoa os seus filhos e abençoa vocês como nação, como povo escolhido. Por isso, sempre se lembre, as nações, a nossa terra não está somente sobre o poder humano, está sobre as mãos de Deus, está sobre o poder de Deus. Aquele que criou os céus e a terra, nenhum ser humano pode criar um céu, pode criar uma nova terra sem a permissão daquele que criou todas as coisas. Então imagine o que há de impossível para o nosso Deus. Não há nada de impossível. Eu escutei muito de uma pessoa falar que não existe nada impossível para nós. Não existe nada impossível. Realmente não existe nada impossível para nós quando nós estamos ao lado de Deus, quando nós estamos ao lado do nosso Senhor Jesus. Não existe nada de impossível. Por isso, sempre se lembre, sabe? Sempre se lembre que Deus, Ele está do seu lado, Ele está com você. Independente das percas, independente do que está acontecendo na sua vida.
Eu tenho certeza que Ele está cuidando de tudo, porque Ele é o único que tem o controle sobre a situação. Talvez você não escolheu estar passando por isso, nem estar no momento que você está agora. Porém, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele prova a nossa fé, Ele prova a nossa força de vontade. E quando nós dissemos assim, Senhor, não aguento mais, aí sim que Ele começa a agir, assim Ele começa a entrar na sua vida, entrar na sua história, tá bom? Por isso que Deus possa te abençoar, te consolar nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, nesse momento de dor, nesse momento ao qual você está passando que eu não entendo. Nenhum ser humano pode te ajudar. Nenhuma pessoa pode talvez estender a mão para você. Mas se lembre que nosso Deus, aquele que desceu à terra, se fez presente, se fez carne, se fez ser humano para nos mostrar que Ele ainda se importa conosco. Aquele que foi entregue como cordeiro, o único Filho de Deus que foi entregue por mim e por você. Que nós possamos lembrar desse dia para sempre, até o fim da nossa vida. Se lembrar sempre que Ele foi o único que se importou comigo e com você. Ele foi o único que disse: eu tô olhando para ela, eu sei que ela precisa de mim, eu sei que ele precisa de mim. Eu sei que o meu sangue vai acabar com todo o sofrimento dela, com todo o sofrimento dele, com todos os pecados que eles têm. Porque foi para isso que ele veio, foi para isso que o nosso Jesus foi entregue, foi para isso que as pessoas olharam e falaram que ele era um falso profeta, falaram que talvez ele andava com demônios por fazer milagres, por curar pessoas, por mostrar que o poder de Deus era realmente verdadeiro, né? Que eu e você possamos olhar com compaixão, assim como o Senhor nos olhou com compaixão por nos entregar um bem tão precioso da vida dele, né? Porque qual pai, qual mãe que quer entregar o seu único filho, né? Para salvar alguém, para salvar a vida de alguém. Qual mãe, qual pai faria isso, né? Mas o Senhor, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele resolveu entregar o bem mais precioso da vida dele, que eu tenho certeza que é o filho dele. Porque quando a gente vira mãe, quando a gente vira pai, a gente consegue entender melhor que Deus, Ele tem um amor que é inexplicável, um amor que é incondicional, comparado às coisas que nós podemos ver, sentir, até mesmo existir. Não se explica um amor de Deus, não tem como explicar, não tem como falar em palavras, não tem como colocar na mente de um ser humano o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Não tem, sabe? Por isso, que você sempre se lembre que o nosso Senhor, aquele que fez todas as coisas, Ele está do seu lado, Ele está com você. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais doloridos da sua vida. Você não está sozinha, você não está sozinho. O nosso Deus, Ele ainda está vivo. E Ele vai mudar toda a história, vai mudar toda a situação na vontade dEle, no tempo dEle, no querer dEle, tá bom?